Surpresa! Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos recentes até clássicos da literatura, dos quadrinhos e dos mangás, em 10 minutinhos ou mais. Então, sim, episódio duplo! Yay! É, eu percebi que a minha agenda está um pouquinho cheia para algumas coisas que estamos preparando aqui nos estúdios Hanged in the... Me esqueci como se fala estante em inglês. Shelf? Acho que é shelf. Shelf. Aqui nos estúdios Hanged in the Shelf. Perdão pela minha voz mudando. Isto são os resquícios de gripe que ainda estão no meu corpo. Mas enfim. Estava pensando, nossa, o que é que eu posso fazer para ser uma... Dar um mimo duplo assim, fazer uma produção, deixar uns 2 episódios na mesma semana, para deixar... Precisa daquele engajamento, não é mesmo? Aquele doce engajamento. Então, galerinha do bem, queridinhos, queridíssimos. O que nós temos para hoje é um outro livro LGBT. Sim, é isso mesmo. Vai ter viado sim. Vai ter viado sim. E eu acho que ele é bem interessante. Ele, eu diria que em termos de qualidade, ele é um pouco, na verdade até mais do que um pouco inferior ao outro livro que eu falei, que foi o Ópera de Inverno. Mas eu ainda acho ele uma literatura muito gostosa, muito válida, muito interessante, com pontos bons para se falar, pontos interessantes a serem abordados pra gente. E eu acho isso ótimo. Bom, esse livro também é uma estreia literária, mas dessa vez só estreou mesmo aqui em formato de livro mesmo. É de um autor chamado Ryan Douglas, um gato por sinal. E o nome do livro é Jake Livingstone, Ver Gente Morta. Em inglês é The Taking of Jake Livingstone, que faz mais sentido considerando coisas que rolam na história. Porém, eu entendo porque a galera Record, que foi a editora que lançou o livro aqui no Brasil, escolheu sair com esse nome. E sinceramente ele é um pouco mais comercialzinho, então faz sentido. Mas bem, sobre o que fala Jake Livingstone Ver Gente Morta? Então, francamente, já deu para Jake. Não bastando ser o único aluno negro e gay da escola, ele ainda por cima vê fantasmas por toda parte. E é lógico que não são fantasminhas camaradas. Isso seria sorte demais. E a sorte de Jake já o deixou faz muito tempo. O dia a dia do adolescente se resume a se deparar constantemente com os resquícios plasmáticos e sangrentos de inúmeras tragédias do passado. A solução parece estar em tentar manter a cabeça abaixada, torcer para se formar o mais rápido possível e ignorar ao máximo qualquer assombração que tenha resolvido não seguir para o pós-vida. E esse seria um plano excelente se não fosse por Sawyer Doom. Sawyer Doom é responsável por terríveis acontecimentos em uma escola do bairro, e de repente, o fantasma de Sawyer começa a perseguir Jake, e a sua já muito complicada vida se transforma em um caos completo. E agora? Quais são as intenções do espírito de Sawyer? E acima de tudo, como Jake vai sair dessa? Afinal, quando o mundo dos mortos ameaça transpor a tênue linha que o separa do reino dos vivos, vai sobrar para Jake tomar o controle da situação, impedir que novas tragédias aconteçam e descobrir qual é o plano do espírito de Sawyer, que se torna cada dia mais poderoso e não vai parar por nada até que seu objetivo sombrio seja cumprido. Então, galerinha... Então, este livro é bem interessante. Nossa, eu já falei demais essa palavra. Eu me odeio. Ele é eu diria que ele é mais um suspense, mas ele tem uma carga bem interessante de terror.
ele trabalha muito com a atmosfera, ele trabalha muito com o imagético. Ele sabe, por exemplo, mesmo isso sendo um que a gente chama de young adult, o, o YA, ou jovem adulto, ele é muito sombrio, ele é muito macabro e é bastante sangrento. Tipo assim, a violência nesse livro é uma coisa que eu não estava esperando ser tão gráfica como é, e não apenas violência física. Então eu deixo esses alertas de gatilho em relação a abuso sexual, em relação a esse tipo de coisa, porque eu não estava esperando, e o livro também não tem um aviso para isso, então eu fiquei tipo assim, uau, olha só, não era algo que eu estava muito na vibe, quem diria? Enfim, é, mas eu acho que ele trabalha muito em relação a isso, principalmente quando ele mostra as microagressões que o Jake sofre, que muitas vezes não são micro, são só agressões mesmo, mas ele trabalha muito bem esse lado de como é crescer sendo LGBT e sendo negro. Algo que eu consigo é, identificar bastante também, por motivos óbvios. E isso reflete muito nas próprias dificuldades que o Jake enfrenta, sendo quem ele é. Tipo, coisas básicas que poderiam ser mais tranquilas já são problemáticas para ele ter que lidar, e já soma-se a isso justamente ao plot sobrenatural. O livro ele é dividido entre duas narrativas. Ele tem o ponto de vista do Jake e ele tem o ponto de vista do Sawyer, que é principalmente através do diário que ele mantinha antes de morrer. E eu acho que eles são representações muito fortes dos dois espectros em relação a como pessoas que são diferentes, lidam com as mesmas coisas. E ao mesmo tempo que o autor usa isso para meio que aproximar as visões do Jake, ele meio que também mostra como isso pode ser tóxico para ambos. Tipo, ele não condena, por exemplo, a raiva queer, o que é muito bom. Não se deve condenar a raiva queer. Nós estamos zangados, nós temos motivos para estarem zangados. Mas ele mostra quando isso vira um comportamento autodestrutivo, quão realmente destrutivo isso pode ser. Tipo, ele não foge disso. O que eu acho muito bom. Porque não é algo que você simplesmente pode fugir. E eu fiquei muito surpreso por como ele conseguiu costurar toda essa trama. E principalmente ele construiu um lore muito interessante de como o dom do Jake funciona, como isso se liga com os antepassados dele, como funciona a dinâmica entre ele e os espíritos, como isso os dons as coisas que ele pode fazer em relação ao relacionamento dele com os espíritos. Tem uma coisa que ele pode fazer projeção astral. Ele vai para esse plano etéreo e que ele cria umas sequências que são assim basicamente cinematográficas, assim, de como ele interage. E foi uma coisa que eu também não estava esperando. Eu pensei que seria basicamente a ideia de estilo Sexto Sentido, sabe? Eu vejo gente morta aí, até pelo nome que chegou aqui no Brasil. Mas não, ele realmente, o autor ele se esforçou para trazer esse diferencial, e isso realmente fala em favor da história, deixa ela, mesmo ela tendo esses vários pedaços de várias outras coisas, deixa ela mais original, deixa ela mais criativa, deixa ela mais dinâmica. Eu gosto muito como ele parece ter se inspirado nos fantasmas do Guillermo del Toro, que eles tinham aquele negócio que estão meio que presos no momento da morte deles. Tipo, isso aparece tanto em A Espinha do Diabo como em A Colina Escarlate. E eu gosto como ele traz isso aqui. Então ele cria umas imagens de fantasmas muito legais. Eu não sei se foi uma inspiração do autor, tô só conjecturando aqui, mas foi o que me pareceu. E eu gostei, achei muito bacana. E eu acho que ele também, ao mesmo tempo que ele não desumaniza o vilão dele, que é o Sawyer, ele deixa tu entender muito bem de onde ele tá vindo, de como ele chegou nesse ponto, como a vida dele e a mente dele se fragmentaram de um jeito que meio que não tem mais volta. Então, eu achei isso uma coisa legal. Eu pensei que teria algum tipo de reviravolta em relação a isso. Se você assistiu a trilogia de filmes de Rua do Medo da Netflix, eu pensei que fosse pra essa vibe. Se você viu o filme, você vai entender o que eu tô falando. Mas não, ele não vai pra essa vibe. O Sawyer é realmente o vilão da história. Ele é o responsável pelas coisas horríveis que estão acontecendo. Mas ele não é
o catalisador. Ele é parte do problema. As outras pessoas que levaram ele àquela situação, elas são piores ainda, sabe? Elas criaram esse monstro. E eu acho que o livro também não se afasta disso. Que eu achei algo muito bom. Da parte ruim... Tá bom, não vou colocar ruim. Mais fraca. Eu acho que ele é muito condescendente em relação ao protagonista. Eu acho que ele cria umas dificuldades, mas ao mesmo tempo ele meio que ignora elas depois de um tempo. Porque a história precisa andar. O protagonista ele tem um plot de romance que eu não achei bem desenvolvido. Inclusive ele tentou tipo um núcleo de amigo deles, tipo um trio, com o interesse amoroso dele e uma amiga que não me convenceu muito. Eu não achei que essas partes elas eram muito bem feitas, elas pareceram um pouco corridas e pareceram um jeito do autor e de fazer o protagonista não ficar falando sozinho o tempo inteiro. Então eu não achei tão legal quanto eu pensei que poderia achar. Mas eu acho que quando a história se conclui, eu consigo ver o propósito desses personagens estarem ali, eu consigo ver que eles tinham motivos bons pra estarem ali, e eu acabei achando legal. Então, tipo, o que eu tinha na cabeça como defeito, eu acabei levando legal, deixando pra lá, e quando a história conclui, que eu acho uma conclusão tão bem corrida, mas satisfatória, eu fiquei feliz de eu ter acompanhado aqueles personagens, todos os personagens. Então, em resumo, esse é um livro muito legal. Quer dizer, não muito legal. É um livro bacana. Eu acho que se você não tem muito contato com literatura de terror, ele é uma introdução interessante. Principalmente se você quiser ler umas coisas mais agressivas ou umas coisas um pouco mais densas narrativamente, ele é uma transição bem boa. Traz uma representatividade legal. Gostamos de personagens queer que não sejam pessoas 100% perfeitas. E é uma estreia sólida. Tô interessado em ler outras coisas que o Ryan Douglas queira escrever. Se ele quiser continuar escrevendo terror LGBT, que ele continue, acho que ele tem espaço para melhorar. E, cara, a gente tem que apoiar. A gente tem que ser sincero sobre as coisas que a gente não vê. Mas tem uma coisa aqui que é especial, sabe? E eu acho que a gente merece ver isso. E eu acho que isso tem que ser trazido à luz. E se eu puder trazer isso com a minha pequena plataforma aqui com vocês, eu ficarei muito feliz por isso. Então, galera, esse foi o nosso segundo episódio dessa semana. Quem diria? Estou feliz de ter entregado mais esse conteúdinho para vocês. Vai dar uns pouco mais de 25 minutos aqui ao todo, são os 12 episódios dessa semana. Mas muito obrigado a todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está acompanhando. Vocês fazem esse projeto ser especial. Estamos chegando a 1 ano de podcast. Olha só, quem diria? Nem parece que o tempo passou tão rápido. E eu só tenho a agradecer, gente. Só tenho a agradecer. Eu sou o Lucas Mendes. Esse foi o Pedro Bastante. E nós nos vemos semana que vem.